Olá, irmãos. Estou aqui para mais um Ligado na Palavra, com muita alegria em poder dividir com os irmãos um pouco da Palavra do Senhor. Então vamos juntos? Então, irmãos, chegamos ao 19º capítulo do livro de Provérbios. E hoje é o nosso 29º vídeo de meditações no livro de Provérbios. Desses 29 vídeos, chegamos ao 10º, tratando dessa parte do livro de Provérbios que fala do contraste entre a vida, as atitudes do justo e do perverso. Nesse 19º capítulo do livro, nós vamos meditar mais uma vez em alguns versículos somente. Então você pode pegar a sua Bíblia aí e abrir em Provérbios 19, que nós vamos meditar nos versículos 5 e 9, no 6, no 11 e no versículo 18. Então vamos lá meditar juntos? O versículo 5, irmãos, e o versículo 9, eles vão na mesma direção, no mesmo assunto. Por isso eu juntei os dois e nós vamos meditar nos dois. O versículo 5 diz assim: a testemunha falsa não permanecerá sem um devido castigo. E aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. Esse é o versículo 5. E o versículo 9 diz assim: a falsa testemunha não viverá sem castigo, e o que profere mentiras perecerá. Então a gente tem algumas sentenças da palavra do Senhor para a pessoa que mente, para aquela pessoa que propaga mentiras. Diz que ela não escapará impune, diz que ela não viverá sem castigo e também diz que ela perecerá. Os irmãos sabem que a palavra do Senhor diz que o diabo é o pai da mentira. Então, o que acontece, queridos? Quando o homem ele não vive na presença do Senhor, não vive em obediência ao Senhor, e ele se relaciona com o inimigo, dessa relação do homem com o inimigo, brota a mentira. A mentira, ela está presente na vida daqueles que têm uma vida longe do Senhor. Ela é fruto, ela é filha do diabo. Ele iniciou com a mentira lá no Éden e, através da mentira, provocou a queda do homem. Então, essa relação que não deveria existir do homem com o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, mas infelizmente hoje as pessoas rompem com Deus para viver uma vida a par do Senhor. E a Bíblia diz que só existem dois caminhos, duas direções. Ou você está seguindo uma ou a outra. Então, desse relacionamento do homem com o inimigo nasce a mentira, e isso traz para o homem punições, isso traz para o homem castigos, está dizendo aqui. A pessoa que semeia mentira, ela não colhe boas coisas, porque essa semeadura não vem de um relacionamento com Deus. E aí, queridos, fica um alerta para cada um de nós, para vivermos uma vida em verdade. Esse assunto já foi tratado outras vezes na carta e ele volta aqui mais uma vez e volta outras vezes, voltará outras vezes, porque é muito importante, queridos, termos uma vida pautada pela verdade. E geralmente a mentira ela entra em nossas vidas, às vezes em pequenos detalhes, em mentiras que muitas vezes pensamos ser mais simples, mas a Bíblia não relata qual o tamanho da mentira que traz a punição, qual o tamanho da mentira que o diabo é pai. Ele é pai de todas as mentiras, seja ela o tamanho que for, seja ela o grau que nós achamos que ela tenha. Então, querido, faça tudo para viver uma vida pautada pela verdade. Amém? O segundo conselho do livro de Provérbios para nós, que eu vou trazer nessa noite, está no versículo 6, que diz assim: são muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes.
Olha que interessante, irmãos, estamos aí às vésperas de uma eleição e o livro de Provérbios traz esse versículo para a gente, dizendo que muitas pessoas têm prazer em adular governantes, porque diz que a pessoa que oferece presentes, elas são desejadas como amigos, As pessoas querem ser amigos daquelas pessoas que podem dar algum tipo de recompensa. E nesse momento, infelizmente, a gente vai ver muitas pessoas negociando princípios e valores, porque aquela pessoa que ela vai se coligar pode trazer algum tipo de benefícios. Muitas igrejas, infelizmente, cederão seus púlpitos para políticos. Infelizmente, muitos líderes negociarão seus princípios, seus valores, a palavra de Deus, porque vê no político uma forma de se beneficiar de alguma forma. Infelizmente, irmãos, a Bíblia não diz que o cristão ele não pode se envolver na política, nós temos que exercer a nossa cidadania, votar. Por quê, irmãos? Se nós não votarmos, nós seremos governados por alguém que outra pessoa votou. E sabe lá a intenção que essa outra pessoa tem ao votar. Então, nós precisamos sim votar naquelas pessoas que entendemos que são merecedores do nosso voto. Mas nunca com esse intuito de troca, de lucrar através disso, adular governantes em busca de recompensas. Nós sabemos o quanto já foi exposto aí no nosso país de pessoas que se coligaram a políticos influentes para poder lucrarem e se tornaram pessoas riquíssimas. Graças a Deus a justiça chegou, muitos estão pagando, muitos ainda precisam pagar, mas irmãos, nós precisamos ficar longe disso. Exerça a sua cidadania, vote, mas querido, sempre pensando no bem comum, no bem do seu país, do seu município, do seu estado. Nós podemos ser enganados, alguém pode botar uma capa de um bom governante e te enganar. O que nós não podemos é insistir e votar naqueles que judicialmente já foram condenados, já são culpados, provados. Então, queridos, estejamos atentos. E trazendo para o nosso contexto de igreja, louva o Senhor, porque lá no púlpito da nossa igreja, políticos não terão a palavra. Se visitar a nossa igreja, louvado seja Deus, que seja para ouvirem a palavra. Amém? Versículo 11 diz assim: sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e a sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Olha como é desafiadora a palavra de Deus, irmãos. Como é difícil ser generoso e perdoador com quem nos ofende. Mas a palavra do Senhor está dizendo que você, quando faz isso, querido, você está sendo sábio. Que essa sabedoria faça parte da nossa vida. Que a gente seja aquele homem que consegue controlar o seu gênio e, a partir disso, liberar perdão e ser generoso com aquela pessoa que tem perseguido você. Que você possa ser sábio o suficiente, querido, e valorizar o ensino da palavra de Deus para poder tomar essa atitude de liberar perdão e de ser generoso, não com aqueles que são simplesmente nossos amigos, mas também com aqueles que nos ofendem. É desafiador, mas é o Evangelho, é a palavra de Deus. É assim que devemos agir. Amém? Então vamos para o último versículo, versículo 18. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Olha como é sério o assunto desse versículo, querido. Disciplina seu filho enquanto ele tem idade para aprender. A gente sabe que existe um momento em que nossos filhos se afastam dos pais, vão tomar suas próprias decisões, mas existe aquele momento em que o seu filho ele está sob sua tutela, em que o seu filho depende de você para ensinar, para corrigir. É interessante, irmãos, que quando a gente percebe que algo é importante para o nosso filho, a gente faz, mesmo que ele rejeite. Um exemplo é que, se seu filho estiver doente e o médico receitar um remédio forte, margoso,
ou uma injeção muito dolorida, mas se você souber que aquilo é para o bem dele, que ele precisa, a gente vai lá e até segura a criança para o médico aplicar aquela injeção, porque a gente sabe que é necessário. E muitas vezes, com o ensino da palavra de Deus, com a disciplina que a gente precisa aplicar, a gente é conivente, releva, a gente falha. A gente precisa valorizar a palavra do Senhor, queridos, e usar na correção, na instrução dos nossos filhos, enquanto eles estão ao nosso redor, como esponja ali para absorver, que existe essa idade do aprendizado mais fácil. Aproveite, querido. Não deixe os seus filhos escorrerem entre os seus dedos, porque o diabo está ao redor para tragar. E a palavra fala isso. Não cooperes para a morte deles. Quantas vezes os pais remissos cooperam para a morte espiritual dos filhos, porque não são diligentes no ensino da palavra de Deus. Eles não veem seus pais, muitas vezes, nem um exemplo que necessitam. Que a nossa vida possa ser instrumento de bênçãos para os nossos filhos. Estude a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus ao seu filho, seja exemplo, querido. Enquanto ele está ali disponível a aprender, seja um professor para a vida também espiritual do seu filho. Que Deus possa te usar, querido, no seu lar. Que você seja sábio, que você seja orientado pelo Senhor para cooperar na edificação do seu lar. E que você seja bênção na vida dos seus filhos, não porque dá todos os presentes que eles precisam, e sim porque você ofereceu o mais valioso presente, a palavra de Deus, que livra o homem da morte. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que você tenha sido tratado por ela, encorajado por ela nessa noite, exortado por ela. Ela faz isso muitas vezes porque o Senhor nos ama. Ele quer, como um pastor com as suas ovelhas, nos manter no caminho correto. Amém? Então, fique ligado na palavra sempre. Vamos juntos.